Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre o autismo, certo? E alguém lembra os sintomas do autismo para falar para a professora? Não olha só. Isso, não mantém contato visual. Não fica com muita gente. Não gosta de ser tocado. Não gosta de ser tocado, não fica no meio de muita gente. Não gosta de barulho. Tem adorações por coisas. Isso, tem adoração por coisas de movimento circular. Cores também, né? Isso, cores, faz seriação de cores. O que mais? Quando ele é chamado pelo nome também não responde. Isso, não responde quando chamado pelo nome. E autismo tem cura? Não tem. O que tem o autismo então? Tratamento. Só tratamento. Tá. Hoje nós vamos falar de uma outra doença que é a esquizofrenia. Tá lá no capítulo. Só a professora pegar aqui. Capítulo 4, tá? Fala sobre a esquizofrenia, tá bom? Então, gente, a esquizofrenia houve muito tempo aí de tabu sobre essas doenças aí de transtorno mental, tá? Então, vamos colocar a esquizofrenia, ela é um transtorno mental. Então, ela é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, de sentir, de se comportar com clareza, tá? Uma dissociação da ação e do pensamento expressa em uma sintomatologia variada como delírios persecutórios, alucinações, tá? Alucinações visuais, alucinações auditivas, e ela tem um grande prejuízo também na área afetiva, tá? Então vamos colocar aqui, ela tem delírio persecutório, vamos colocar os sintomas. Delírios de perseguição, alucinações visuais e afetivas e auditivas, a professora falou errado, e auditivas, e tem aí um prejuízo na área afetiva, tá? Na labilidade afetiva. Há também, gente, a parte que ela tem um prejuízo na parte de higienização também do paciente, tá? Geralmente o paciente que tem esquizofrenia, ele não toma mais banho, toma mais os dentes, ele talvez deixe de comer, tá? A gente vai ver o porquê, que é pelo fato das alucinações, tá bom? Então, essa doença é um transtorno mental, é uma doença crônica e ela evolui através de períodos aí de crise, tá? Então, o paciente que entra numa crise muito forte, ele precisa, muitas das vezes, ser internado, tá? Então, por exemplo, o hospital regional, ele interna o paciente, e aí quando ele volta a ficar controlado ali com medicamentos e terapias, ele volta para casa. Mas quando essa crise demora muito tempo e ele começa com surtos, tá? Vamos colocar aqui também. Ele tem muitos surtos, muitas crises, ele precisa ser internado, tá? Ali em Mazeira, tinha uma menina chamada Cida. Eu não sei se você chegou a conhecer. Não ficava deitado no chão. Ficava acordado no chão. Não lembro. Eu acho que ela tinha essa doença. Ela estava quietinha, de repente a Cida gritando assim com a pele. Sabe? E daí quando ela ficava muito ruim, né? Ela começava a medir a gente, daí ela mandava para cantar. Ela ficava morrendo. Então, esses períodos aí de crise, ele pode durar até um mês mais ou menos, tá? Ao passo que em momentos de remissão, esse transtorno se silencia por um ano. Então, vamos supor,
Ele entra nessa crise, nesse surto aí, pode ser até um mês. Mas o paciente que consegue fazer terapia, faz o tratamento certinho, medicamentoso, ele fica até um ano, um período de um ano, digamos, dentro da normalidade, sem ter crises, sem ter surtos, tá? No tratamento, fazendo o tratamento. Então, os fatores desencadeadores da doença, quer dizer o quê? As causas da doença da esquizofrenia estão relacionadas principalmente à genética, tá? Pois familiares que apresentam casos de esquizofrenia na família têm uma chance significativa de ter esquizofrenia também. Normalmente afeta homens, mais homens, quer dizer, tanto homens quanto mulheres, tá? E tem isso aí na adolescência ou fase adulta jovem, tá? Então o jovem ele pode ter a esquizofrenia. Segundo a Revista Brasileira de Psiquiatria, a esquizofrenia afeta entre 0,6% a 3% da população do mundo inteiro. Tá? Ele pode atingir até 3% da população mundial. Então, há necessidade de serviço de saúde especializado, envolvimento familiar, tá? Atuação de cuidadores. Geralmente, quem tem aí a esquizofrenia, ele faz o tratamento onde? Quem sabe falar com a prof? Quando o paciente tem a esquizofrenia, ele faz o tratamento onde? É no psiquiatra, mas aí ele vai aonde? Ele vai no CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial. O CAPS, ele tem CAPS que atende adulto, CAPS que atende pessoas que são dependentes químicos, alcoólatras e também os que têm os transtornos mentais. E também existem o CAPS infantil, que trata das crianças, tá? As causas da esquizofrenia, gente, ainda não é perfeitamente aí compreendida, mas sabe aí que é igual foi falado aqui, que a herança genética, né, uma predisposição genética que a pessoa tenha de alguém na família ter tido, isso influencia bastante a pessoa ter também. Ó. A família falou que não tinha ninguém na família, né? Ela começou, daí depois um filho dela está internado até hoje, porque veio crise mesmo, assim, está internado até hoje. E uma filha agora também está no mesmo. Ó, outra coisa, vivências traumáticas, uso de determinadas substâncias químicas são considerados fatores de risco para a pessoa desenvolver a esquizofrenia, tá? Tabagismo, uso de maconha, ter um pai com idade avançada, exposição a toxinas, má nutrição no útero da mãe, são alguns fatores ambientais que, segundo a ciência, a pessoa pode vir a ter a esquizofrenia. O que você falou, Maria? Do trauma? Então, porque a dona Tieco disse que ela foi em trauma, né? Ela pegou o marido dela, empregada lá, aí estava ficando meio desorientada e foi ficando desse jeito. Aí deu no médico e falou que já era esquizofrenia. Então, vivências traumáticas podem desenvolver a esquizofrenia, tá? Então, essas são as causas do que a pessoa pode desenvolver. Ó, falando um pouco mais aí sobre os sintomas, né? Eles costumam surgir na adolescência, na fase aí adulta, jovem adulta, entre os 15 a 20 anos. Nas mulheres, aparecem normalmente na faixa dos 30 anos de idade, tá? Contudo, há situações mais raras de adultos com idade acima de 50 anos. Então, assim, quem tem a esquizofrenia, ele levou a uma vida normal até aquela idade. Então, dependendo do que aconteceu, uma vivência traumática, ou alguém, um antecedente familiar que ele nem sabia que tinha esquizofrenia, uso demasiado de álcool, muita substância química, né, pode desenvolver a esquizofrenia, tá? Esses sintomas
sintomas são divididos em dois tipos. Então, a gente tem o tipo negativo e positivo dentro da doença da esquizofrenia, tá? Vamos ver aqui. Então, a gente tem negativo e tem o positivo. Os sintomas negativos da esquizofrenia são também chamados de sintomas deficitários e estão associados à fase crônica da doença, que é o quê? Então, quando eu estou com um sintoma negativo da doença, eu começo a ter um déficit na fala, eu não tenho mais o meu lado emocional, o meu lado afetivo, né? Eu tenho esse prejuízo, eu não tenho mais, não demonstro mais carinho, não demonstro mais sentimentos, tá? Esse eu estou na fase crônica da doença. Fico isolado, não tenho iniciativa, dificuldade de expressar sentimentos, dificuldade na fala. Então, esse daí é a parte onde eu tenho os sintomas negativos. Não, positivos, a professora confundiu. Vamos explicar melhor. Os sintomas positivos, por exemplo, delírios. Delírios é clássico da doença. Quem assistiu aquela novela que tinha o Tarso, muito tempo atrás? Ele tinha esquizofrenia na novela, tá? Então, assim, os sintomas positivos. Tarso, é que a gente ainda tá show, senão eu vou mostrar para vocês. Ó, positivos, delírios, alucinações. Quem lê aí, professor, os sintomas positivos? Alterações no pensamento. Isso, alterações no pensamento. O que mais? Tá. Então, eu vou explicar um para vocês. Delírios. Então, eu começo a achar que alguém da minha família está tramando contra mim, que instalaram um chip no meu corpo, que a comida tem veneno, que a água vai ter um ácido que vai, quando eu for tomar banho, vai acabar com a minha pele, que estão colocando remédio na minha comida para eu morrer. Então eu começo a delirar tudo isso daí, tá? E principalmente que tem alguém na minha casa, ou pode ser um irmão, ou a própria minha mãe, meu pai, que ele está tramando contra mim. Aí eu começo a ter esses delírios, e junto com esses delírios, eu começo a ter as alucinações, que podem ser auditivas, que é eu escutar vozes, ou as visuais, eu vejo coisas. Então eu escuto e vejo coisas. Então eu estou sentada e eu escuto Mariana, né? Mariana, a Juliana quer te matar, né? Então eu escuto essas vozes. Mariana, né? E mesmo assim, eu começo a ver coisas. A parte do delírio persecutório. Então eu estou andando na rua e eu acho que tem alguém me perseguindo, tem alguém me seguindo. Então isso faz parte da alucinação visual. Então eu olho para trás e vejo que tem alguém me perseguindo, tá? Então isso entra dentro dos sintomas positivos da doença, tá? Em que eu tenho delírios, tenho alucinações, tenho prejuízo na parte afetiva, na fala, tá? Então, esses são os sintomas positivos. E os sintomas negativos estão relacionados à fase crônica da doença, que eu tenho aí a minha cognição comprometida, né? Eu não tenho mais vontade de realizar as atividades diárias, como, por exemplo, tomar um banho, escovar o dente, me alimentar, tá? Então, essa é a parte negativa da doença. Elaborar frases e pensamentos incoerentes. Então, com essa minha alucinação, eu começo a falar coisas desconexas, coisas sem sentido. Eu tinha um paciente, quando eu trabalhei no CAPS, que quando ele entrava em surto, ele começava a falar os Salmos 91, aí ele passava a rezar o Pai Nosso, daí ele começava a falar
penitenciária dos Estados Unidos, aí ele gritava. Então ele começa assim, coisa que não tem conexão uma com a outra. Então ele começa a falar coisas soltas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então essa parte dos sintomas negativos da doença, tá? Então eu tenho a cognição comprometida, eu não faço mais as minhas atividades diárias, eu tenho o meu sentimento, isso, por ninguém, meu sentimento, minhas emoções, aí, tá? Eu não consigo mais ter relacionamento com ninguém, tá bom? É importante, gente, salientar que durante uma recaída, uma crise aí que a pessoa portadora de esquizofrenia apresente, o que vocês fariam? Nossa, a única coisa que a gente não falar nada. E não revidar, né, gente? Não falar nada. Você não pode revidar com o paciente também. Teve um dia que eu falei não sei o que com ela, me deu um tapa na minha. Foi. Ó, então, ouça o paciente, fale apenas o necessário, não contra-argumente com ele de maneira nenhuma, tá? Não retruca, não desqualificar, né, as percepções que ele tem, ou ele está falando coisas desconexas, deixa ele falar, deixa ele gritar, ele está em crise, ele está em surto, não contrarie ele, tá? Propor atividades relaxantes ali e ocupacionais para ele, é uma boa, tá? Então, você tem que ter muita paciência com uma pessoa portadora de esquizofrenia. Porque isso, gente, pode parecer coisa de outro mundo, mas é uma doença, tá? Às vezes ele acha que ele está sendo perseguido a ponto, igual eu falei para vocês, de achar que ele tem um chip colocado no corpo dele. Que tem alguém que está monitorando ele 24 horas por dia, de tanto que ele tem esses delírios, essas alucinações. Tá? Então, Crônico não, né, Mariana? Oi? O esquizofrênico crônico, ele já não tem esses mesmos sintomas do positivo, né? Você fala o quê? Que ele tem só sintomas negativos? Sim, ele já não tem tanto faz, entendeu? Ele tá ali, ele não. Pelo menos a que eu cuidei era assim, né? Ela não ligava pra mais nada, não. Ela tava no tempo todo, sabe? Saía pra lá no tempo todo. É que assim, gente, é um transtorno mental, tá? E ele não tem cura. Mas se a pessoa faz o tratamento certo, né? Se ela toma um remédio indicado, se ela faz a terapia, se ela vai no psiquiatra, ela consegue ter um controle melhor. Então ela não vai entrar nesse surto aqui, do delírio, da alucinação. Tem pacientes que eles começam a entrar em crise, em surto, e eles começam a se negar a tomar medicação, ou eles fingem que tomam a medicação, joga na patente, coloca debaixo da língua, espera você sair, tá? E fala que tomou, porque eles já estão começando a entrar nessa fase da crise, tá? Então, quando eles entram em crise, em surto, eles são perigosos. Por quê? Eles podem querer matar uma pessoa. Eles trazem um risco para a sociedade, por isso que eles são internados. Porque quando ele entra em surto, tudo que ele vê, eu vi aqui uma caneta, ou tem uma tesoura em cima aqui da mesa, ou uma faca, ele vai pegar aquilo para te matar. Porque o que ele está ouvindo? Que você está fazendo mal para ele, tá? Então ele escuta, ele vê coisas e ele é um risco para a sociedade. A pessoa portadora de esquizofrenia, por isso que ele é recolhido, internado e depois reinserido novamente, tá? Quem tem Alzheimer também pode fazer isso, gente. Que Alzheimer? O Alzheimer ele é agressivo também, mas ele não tem esses delírios, essas alucinações. O paciente de esquizofrenia é muito mais perigoso do que o paciente de Alzheimer. A mãe desse senhor que eu cuidava, que ela foi Alzheimer, ela quase não foi internada, ela fez uma parte e foi pra cima. Então, gente, o diagnóstico da esquizofrenia é feito por um psiquiatra, tá? Geralmente a pessoa ela começa com sintomas leves, que são os sintomas negativos, que a pessoa não ser mais afetiva, não fazer mais as coisas que ela fazia nas atividades diárias,
tá? Então, assim, se a gente não percebe, isso vai ficando cada vez mais crônico até a pessoa chegar aqui nos delírios, nas alucinações, tá bom? Então, é feito ali pelo psiquiatra, tem o tratamento para minimizar os sintomas, tá bom? E você, cuidador, tem que ter uma forma aí de lidar com o paciente, se ele for esquizofrênico, tem que ter paciência, não pode contra-argumentar o paciente. Alguns cuidados como evitar o estresse, auxiliar o paciente também no cuidado aí com o sono, procurando criar uma rotina para ele todos os dias, no mesmo horário de dormir, no mesmo horário de acordar, observar os efeitos do medicamento que foi receitado para ele. Será que ele está melhorando? Será que o seu João está tomando o medicamento certo? Ele melhorou? Ele parou de falar sozinho? Porque quando ele está falando sozinho, ele está tendo delírio, ele está ouvindo vozes, né? Então, sim, fala sozinho o tempo todo. Às vezes ele está cantando rindo e conversando, às vezes ele está xingando. Eu falei hoje na reza dele, eu falei, gente do céu. Outra coisa que vocês têm que fazer, evitar a interação medicamentosa, né, com outros medicamentos, ou com álcool, ou com substâncias psicoativas. Quem faz uso, gente, de medicamento, de receituário especial, de controle especial, que é o caso da pessoa portadora de esquizofrenia, não pode com bebida alcoólica, tá? Nem com outras substâncias, porque senão não vai fazer o efeito do remédio. Levar o paciente frequentemente ao psicólogo, né? Mantendo consultas regulares, ele tem que fazer a terapia, ele tem que fazer a psicoterapia, o paciente de esquizofrenia. Criar uma rotina saudável de atividade física, de alimentação, de higiene pessoal, de lazer, é importante para o paciente de esquizofrenia. Evitar aí o isolamento social, estimulando a interação com outras pessoas. Praticar atividades físicas pelo menos uma vez por semana, tá? Então você, cuidador, se for cuidar de alguém com esquizofrenia, você tem que fazer tudo isso daí, tá? Então, quais são os sintomas da esquizofrenia, gente? Delírios? Delírios, alucinações. Alteração do pensamento. Isso. Alterações de fala, coisas desconexas. Alteração de afeto. Alteração do quê? Afeto. No afeto. Ah, do afeto. Isso. O que mais? Quais são as causas? As causas que a professora falou 2 vezes. Ai, meu Deus. As causas. O que causa a doença? Quem usa substância química. Isso. O que mais? Quem usa, pode ser genética. Genéticas, traumáticas, alcoolismo, causas ambientais, isso mesmo. E tem cura? Não. O que a pessoa precisa fazer para ser controlada? Medicamentosa e psicoterapia. Nossa, pode mandar uma prova agora. Fácil para copiar, professor. Não é copia. Isso aí, ó, preparado? Quer fazer cola? Ó, gente, sobre a internação desses pacientes, tá? O paciente que está em surto psicótico e não está respondendo bem ao tratamento farmacológico, pode precisar de uma internação para controlar o quadro, conforme a professora falou, tá? Por quê? Lá ele vai ficar melhor controlado, porque talvez vai fazer uso de injetáveis, né? Caso ele se negue a tomar o medicamento via oral, tá? Então, precisa internar quando ele entra nesse surto psicótico, porque ele é um risco para todos nós, para a sociedade, tá? Professora, Oi, pode falar. Faça as perguntas preparadas aqui, ó, para eles copiarem. A resposta para vocês copiarem, mas tem tudo aqui na apostila.
Ó, o que fazer na hora do surto? Na hora se o paciente entrar em surto, utilize lista de contatos de emergência, que pode ser do psiquiatra, pode ser do SAMU, do hospital, do terapeuta. A gente tem que ter ali na mão. Quando seu familiar estiver bem estabilizado, converse com ele, explique, né? Que caso um dia seja preciso, você chamará pessoas que possam ajudar na hora do surto. Lembre-se que você não pode discutir com uma pessoa que está em surto, gente, que está em crise. Isso vai piorar o surto, tá? Não expresse raiva ou irritação quando seu familiar estiver em surto ou o paciente estiver em surto. Não pode demonstrar que está irritado, tá? Senão você vai deixar ele mais irritado. Nunca grite. Se você gritar, ele vai pegar a primeira coisa que tem e vai em cima de você, tá? Não grite, o grito piora o entendimento da pessoa que tem a esquizofrenia, tá? E você vai estar suscetível aí a agressões. Então, a senhora Licocurta, ela é esquizofrênica? Ai, André, não dá pra saber. Isso Fala dá... sozinha, xinga, fala sozinha. Mas tem uma parte que é um pouco de demência, né? Não chega a ser esquizofrenia. Até 70 não, 87. Outra coisa, reduza coisas que possam provocar uma distração e confundir o paciente, como, por exemplo, desliga a TV, o rádio, outros objetos que possam confundir o paciente. Procure manter o maior número de pessoas possível no local. Né? Não ficar você sozinho ali com o paciente na hora do surto, tá? Nunca toque a pessoa em surto, não toque ela. Sabemos que o toque é difícil para quem tem esquizofrenia, ainda mais quando está em surto. Não devemos tocá-los. Não, isso daí é uma outra parte, tá? Não devemos tocá-los, pois eles podem... Isso em caso de crise. Pois eles podem se confundir. Procure se sentar e peça para o seu familiar fazer o mesmo. Procure se acalmar e fazer com que ele se acalme também, tá? Então mantenha calma, não grite, não toque a pessoa em surto, chame ali o familiar, liga para o terapeuta, vê o que precisa fazer, converse com o familiar que já vivenciou essa... Não argumentar. Porque senão, né, você está suscetível a ser agredido ou até, né, ser morto pela pessoa que está em surto. Tá bom, gente?